O Evangelho e a cultura norte-americana. Uau, não faz tanto tempo assim eu vi uma música de uma banda meio estranha chamada Rammstein, da Alemanha, e eles cantavam e repetiam We are all living in America. Nós estamos todos vivendo na América e falando da globalização e da presença da cultura norte-americana, que tem lá os seus pontos favoráveis e desfavoráveis e que influencia fortemente o mundo. E quando a gente pensa em termos de evangelho, eu nunca me esqueço do rapaz com quem eu conversei um dia que usava uma camiseta com a seguinte frase: No to the American Jesus. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar que Jesus fosse americano. Ele não nasceu em Los Angeles, nem em Nova York, nem em Washington, como assim? Mas, na perspectiva dele, Jesus era uma espécie de produto da grande máquina comercial dos Estados Unidos da América do Norte. Uau, como é que a gente entende essa realidade? Vamos lá. Para que todo mundo entenda muito bem, o Evangelho de Jesus, conforme nós vemos relatado no Novo Testamento, nasce na terra de Israel. Jesus nasceu em Belém, da Judeia, passou a sua infância e adolescência em Nazaré, ia com frequência à cidade de Jerusalém, fazendo parte de uma família que vivia numa prática consagrada e devotada na tradição judaica do seu tempo, e Jesus exerceu o seu ministério junto ao Mar da Galileia. A cidade de Jesus mesmo era a cidade de Cafarnaum, e a partir dali ele exerceu seu ministério pregando a chegada do reino de Deus, abençoando as pessoas com as suas mensagens, curando enfermos, expulsando demônios, limpando pessoas com lepra e muitas vezes trazendo também alimento e consolo para a multidão, em grande parte de pessoas necessitadas e vulneráveis. E Jesus confrontou de maneira direta a maioria dos religiosos do seu tempo e as pessoas que tinham perdido a conexão com Deus, com a sua mensagem, e morreu por nós para trazer vida eterna e salvação. Mas esta mensagem de Jesus, ela ganha um caminho histórico. Ela sai da terra de Israel, começa a se espalhar pelas regiões próximas e ela vai se espalhar, atenção, no mundo de fala grega. E aí você vai ter essa expansão que atinge a área do Levante, a região da Anatólia, onde fica a atual Turquia, chega na Grécia ainda na época do apóstolo Paulo e vai se estender até a capital do Império, Roma. E nesse período nós vamos ver um grande impacto dessa relação, da mensagem do Evangelho, do ensino raiz de Jesus e seus discípulos, agora no mundo grego e no mundo romano, na construção daquilo que a gente chama de antiguidade clássica com a presença da fé cristã. E o que acontece? A fé cristã ela é muito interessante e peculiar, porque ela tem uma mensagem essencial que ao mesmo tempo está preparada para o que a gente chama de uma adaptação, ou seja, uma contextualização. Você vai ver isso no ministério de Paulo, a gente vai ver isso na caminhada, porque alguns elementos que fizeram parte, vamos dizer, da tradição cultural judaica e peculiaridades próprias, eles não são necessários no ambiente não judeu. E vai ficar claro isso, quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, e mesmo quando lê e percebe o contexto do livro de Atos, vai ficar claro que os gentios, isso é, os gregos, romanos e outros povos, não precisam se tornar judeus para receber a salvação e a bênção de Deus que chega com a vinda de Jesus. Mas esse evangelho continua, e aí ele vai se desdobrar para o centro e o norte da Europa e também por outras regiões no antigo Oriente Próximo e no norte da África. Então logo o evangelho vai atingir o povo de fala aramaica, o povo de fala árabe, os armênios, os coptas na África. Aliás, pouca gente sabe que o evangelho chega na África antes de chegar na Europa. E além disso, ele vai também se expandir para o mundo germânico e o mundo eslavo.
né? Nós temos aí o famoso Ulfilas, que traduz a Bíblia para o gótico, né? Logo aí no quarto século. E aí as missões de evangelização vão alcançar esses germânicos, também os próprios celtas depois, e também na parte oriental os eslavos são evangelizados, lembrando da memória de pessoas importantes como Metódio e Cirilo. E tudo isso traz um encaminhamento de organização específica e adaptação e contextualização. Isso prossegue. Temos aí as divisões da cristandade, né? Nós temos lá o famoso cisma, divisão entre o pessoal grego ortodoxo, né, da parte oriental do Império, e os latinos em 1051, aquilo que vai definir a separação entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. Depois começam os movimentos de reforma, questionando o catolicismo medieval, e surgem as igrejas protestantes, né, na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, que depois também na Holanda, e cresce e se desenvolve especialmente pelo centro-norte da Europa. E aí você vai ver esse elemento interessante, que esses grupos e essas igrejas, elas têm uma característica do seu perfil próprio, contextualizado com essas características culturais. Então é interessante, por exemplo, que o mundo, né, de fala grega, de influência grega, se tornou ortodoxo. A cristandade latina se tornou a Igreja Católica. E o ambiente germânico é que abriu um caminho maior para a reforma. Essas características são interessantes. Esse crescimento da cristandade atinge as Américas. E como nós tínhamos uma religião ligada ao Estado na Europa, muita gente fugiu de perseguição religiosa, e um dos principais lugares para onde essas pessoas foram exatamente aquilo que se torna mais tarde os Estados Unidos da América do Norte, um ambiente que se criou com a ideia da importância da liberdade, a rejeição da monarquia e também com uma ideia de valorizar a democracia. Então, os Estados Unidos cresce e se torna, curiosamente, um país muito religioso. Muita gente, por exemplo, imagina que se as pessoas têm muito conhecimento, muita formação, tecnologia, necessariamente elas não serão religiosas. Isso não se aplica no cenário de mais de 340 milhões de pessoas nos Estados Unidos, enquanto em outros lugares você tem ambientes que não são tão ligados ao progresso, ao desenvolvimento, como, por exemplo, a Estônia ou a República Tcheca, onde você tem um ateísmo e uma mentalidade secular muito definida. Então essa equação não bate. Mas o que acontece? Foi exatamente a partir dos Estados Unidos que as missões de perfil evangélico e protestante, na sua maioria, vieram para o Brasil e para alguns outros lugares da América Latina. E aí, o que acontece? Os missionários chegaram para cá e trouxeram e enfatizaram a importância da Bíblia, e trouxeram ali a mensagem fundamental e essencial do Evangelho, mas junto com isso uma carga cultural que era pertinente à realidade que eles entendiam. Isso não é erro ou problema só dos americanos. Isso é problema de missionários brasileiros, de missionários coreanos, missionários europeus, missionários que saem de seu lugar e parece não perceber que existe uma diferença entre o que é o evangelho propriamente dito e o que é costume, cultura daquele contexto de onde isso partiu. Por isso é interessante que a tradição evangélica brasileira, por exemplo, desenvolveu uma seguinte postura que não é evangelho, mas tem a ver com essa cultura. Uma coisa que chama atenção, por exemplo, é uma autoestima muito baixa. Como se ser brasileiro ou ser da América Latina fosse, de alguma maneira, ser inferior à Europa ou à América do Norte. Mas isso não está no Evangelho. Essa percepção de que os lugares, né, que estão nesse contexto cultural são essencialmente melhores é algo que está presente no cenário, mas não corresponde aos fatos. Isso leva o quê? Leva muita gente do contexto religioso a querer se identificar com a cultura estrangeira. Qual a desvantagem disso? É que essa pessoa acaba não tendo pertinência na sua cultura local. Ela não consegue se comunicar. No Evangelho, na Bíblia, você vê exatamente o contrário. Jesus, por exemplo, conversa com cada pessoa de acordo com o perfil dessa pessoa. Paulo, quando encontra judeus, vai na sinagoga, abre ali a Bíblia hebraica e fala dos profetas.
Quando ele está com os gregos, ele cita poetas gregos. Ele não entende que a peculiaridade cultural deve predominar. Então esses missionários trouxeram música, hinos, ritmos, a maneira de construir igreja, o jeito de ser, que era peculiar à sua experiência anterior. A influência no evangelho, muito marcado por individualismo, que se tornou uma marca presente na cultura norte-americana, aquilo que tem a ver com uma preocupação de elementos éticos específicos, né, que a gente acha que é mais sério e outras coisas podem ser menos sérias. Então, esse tipo de preocupação, até porque muitos dos missionários antigos entendiam mesmo, olha, que se você é um bom cristão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso aqui pode, isso não pode. Um exemplo interessante é a gente ver, por exemplo, que a experiência brasileira e americana com bebidas alcoólicas foi muito difícil e ruim, até porque quando a gente pensa, né, nas bebidas mais fortes, destiladas, é uma situação muito diferente, por exemplo, daquilo que você vê entre portugueses, judeus e gregos e italianos que bebem vinho na mesa. Então a experiência é muito diferente, mas se definiu, olha, isso aqui é totalmente errado, isso aqui é totalmente certo. São peculiaridades de perfil absolutamente cultural. E isso então trouxe uma carga. O que a gente deve entender? Os missionários não são o bicho-papão, mas também não são a última referência a serem seguidas. Nós precisamos voltar a atenção para a Bíblia, entender a essência do Evangelho, entender o valor da missão e construir a nossa caminhada de fé em sintonia com a realidade da cultura onde nós estamos inseridos. Porque senão nós não vamos conseguir comunicar, não vamos atingir o povo comum, não vamos conseguir criar uma tradição dentro da nossa própria pertinência. Por isso é necessário conhecer a história, conhecer essa caminhada, conhecer as Escrituras, tentar aprender como é que é a coisa raiz de fato e observar que há uma série de coisas que a gente até trouxe, né? O fato de você ter banco de madeira, de você falar de terno e gravata, você ter um púlpito de madeira lá na frente, você tem certos hinos que você escuta nos filmes porque são músicas do ambiente anglo-saxão, isso não é essencialmente o Evangelho. Na prática não é bom nem ruim. Simplesmente não se aplica a certos ambientes porque aquilo não tem pertinência local. Diante disso, é necessário esse exercício importante de prestar atenção nisso tudo e ter conhecimento para a gente fazer a devida distinção entre aquilo que tem a ver com a essência do Evangelho e aquilo que tem a ver com a cultura de cada nação. E quando você quiser saber mais a respeito desses assuntos de Bíblia, história, cultura e religião, venha conversar aqui com o amigo Sayão.